E aí, pessoal, a vitória do Grêmio na Arena e a aproximação da Série A. 2-0 de uma noite dentro do campo tranquila, mas uma noite que diz muito. A noite em que Renato manteve as suas convicções, a noite em que 14 mil torcedores deram recados, a noite em que temos que avaliar as individualidades, muitos jogaram bem essa partida. A tabela começa a falar a favor do Grêmio e nós vamos falar sobre todas essas situações. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, comecei a noite no Grêmio na casa do Baldasso fazendo um novo trabalho, um novo projeto, esse multijogos do canal do Baldasso em que eu serei o representante do Grêmio lá em uma nova atividade, uma nova situação que muito me agrada. Foi muito legal a participação das pessoas, um gremista e um colorado analisando um jogo do Grêmio, assim como será no jogo em outros jogos. O canal do Baldasso vai ampliar todas as suas transmissões e nós estaremos nos jogos do Grêmio lá. Sábado nós estaremos na casa do Baldasso mais uma vez no canal do Baldasso fazendo isso e depois abrindo live como fizemos no nosso canal. E contamos ali o quê? Uma vitória do Grêmio. 2-0 contra o CSA. Isso representa muito do que diz a história dos clubes. O Grêmio basicamente ganha do CSA quando destes enfrentamentos. Mas o que foi menos importante, me parece, na noite, foi exatamente o que se viu no resultado. O jogo 2-0 foi tranquilo. O que se posiciona a partir daí é a relação do Grêmio na tabela de classificação, o que apresentaram os seus jogadores e também o que podemos projetar. Porque a contagem regressiva, gente, começa a fazer parte da nossa rotina. A partir de hoje, não podemos mais ver tão somente os jogos do Grêmio. Precisamos também olhar Sport, Sampaio Corrêa, Ituano, Londrina, Criciúma. O que aconteceu nessa noite? O Sport, por exemplo, venceu o Brusque fora de casa e se posicionou na 5ª colocação e virou o corte. O corte é o Sport hoje. Amanhã o Ituano joga ainda. Mas na noite desta terça-feira, o Sport é o corte com 49 pontos. Ele é o 5º colocado. O Vasco da Gama teve uma noite emocionante. O torcedor do Vasco, em determinado momento, se apavorou, perdia o jogo pro Operário, primeiro por 1-0, depois por 2-1, e no final do jogo, o Vasco virou o resultado, chegou a 52 pontos e, de alguma maneira, colocou uma vantagem para o Sport que tranquilizou o torcedor do Vasco da Gama. Já o Grêmio abriu, porque o Grêmio chegou a 56 pontos, o Bahia, que empatou contra o Novo Horizontino em 1-1, ficou com 53, o Vasco com os 52 em razão da vitória, mas a tabela começa a olhar para o futuro do Grêmio de uma maneira muito otimista. O Grêmio tem o Londrina no sábado, como eu disse, e este jogo contra o Londrina pode ser um dos jogos definitivos do Grêmio. Uma vitória contra o Londrina vai colocar o Grêmio a uma simples vitória em casa contra o Bahia para garantir matematicamente a volta à Série A. E o que nós vimos dentro do campo de jogo na noite da Arena? Fora do campo, 13.900 torcedores. 13.900. É abaixo do que a gente já está acostumado, é abaixo do que a exigência do momento pede, mas é o que teve. E o torcedor que lá esteve foi um torcedor participativo, que se incomodou com o Guilherme em uma outra situação, que vaiou o Diogo Barbosa antes do jogo, mas que esteve com o time. Como sempre, o torcedor do Grêmio esteve com o time, abraçou o time, tocou muito no coração do time, que decidiu o jogo bem cedo. O Grêmio fez um gol antes dos 15 minutos, fez outro gol aos 19 minutos e encerrou o jogo. Encerrou o jogo. Primeiro gol numa qualidade que a gente pouco conhecia. Lucas Leiva, cabeceador. Um cruzamento do Edilson e uma cabeçada firme do Lucas Leiva, encontrou o canto, abriu o placar. Poucos minutos depois, uma bola na esquerda, uma jogada toda tramada, o Diogo Barbosa faz uma ótima assistência e o Diego Souza sozinho na linha da pequena área, desvio do goleiro, de cabeça, 2-0. Ali acabou. O Grêmio, a partir daí, administra o jogo, joga, vou falar das individualidades, porque tem muitas qualidades para dizer, só que a partir dali é claro que o Grêmio pensou
no futuro. No futuro. O que podemos dizer dessa nova realidade que o Grêmio está vivendo? O que podemos falar destes pontos que o Grêmio está vivendo? O Grêmio começa sim a viver a ansiedade da volta e tirar essa carga, difícil carga, que foi o ano de 2022 do seu corpo. Não vai tirar da memória, mas vai tirar do seu corpo, da sua ideia. É preciso sempre pensar isso e parece que está se aproximando. Eu falei na live depois, nós vamos organizar a nossa caminhada. No dia que o Grêmio subir, nós vamos combinar um dia, vamos combinar um horário e vamos fazer a nossa caminhada do Estádio Olímpico até a Arena para marcar muito essa data, que é sim muito importante para a gente. Vamos falar das individualidades do jogo. Nós tivemos Breno, mal tocou na bola, bateu o tiro de meta e uma outra reposição, uma bola aérea que ele pegou, nada. O Grêmio não correu risco nenhum defensivo. Edilson, para mim a melhor partida do Edilson nesse curto momento de retorno dele ao Grêmio. Jogou bem ofensivamente, conseguiu compor defensivamente, o jogo não empurrou muito para o lado dele, mas o Edilson fez uma boa partida. Jeromel e Bruno Alves, os zagueiros, seguros, foram bem, não tiveram muito trabalho, quase nenhum trabalho, estiveram bem. Diogo Barbosa, a aposta de Renato, deu certo. Segundo o Renato, depois do jogo, ele está muito bem. É isso mesmo. Diogo Barbosa fez um bom jogo, deu assistência e saiu diferente do que entrou. Quando entrou no jogo, quando da escalação nos alto-falantes da Arena, críticas, vaias. Quando saiu bem, saiu aplaudido. Ele que foi substituído mais para o final do jogo pelo Nicolas, assim como nós tivemos também a substituição do Edilson pelo Léo Gomes. O meio-campo do Grêmio, como a gente havia dito, com Vijaçante, com Bitelo e com Lucas Leiva na frente. Vijaçante fez um ótimo jogo, Bitelo fez um ótimo jogo e Lucas Leiva foi a estrela do jogo. Fez o gol de cabeça e mostrou que é a liderança dentro do campo e já tem a confiança do Renato e também a confiança do torcedor, mais uma vez sendo goleador. No ataque, Biel, eu achei muito bem no jogo, gostei muito do Biel. Diego Souza, na oportunidade que teve, guardou, não tenho o que falar. E o Guilherme jogou um pouco abaixo. Eu tenho dito aqui, tenho pedido para as pessoas um pouco de consideração ao Guilherme. O Guilherme vem de temporadas no mundo árabe, outro futebol, outra preparação física. Entendam isso. É necessário entender essa relação e entender essa diferença. Esse jogador é um jogador que vai melhorar em relação a ele mesmo assim que tiver uma melhor condição física. O Guilherme não é um jogador tão desprezível como parte da torcida tem falado e tem citado. O Guilherme pode um pouco mais, quando melhorar fisicamente a gente pode cobrar dele e eu faço esse pedido. O Elkson entrou, não perdeu um gol incrível, mas também fez lá, deu a sua contribuição e o Tassiano também se movimentou, assim como o Thiago Santos entrou, o Grêmio movimentando seus jogadores, colocando seus jogadores para atuar, para render, para poder evoluir e também ser opção para o técnico Renato Portaluppi, que foi o grande ganhador da noite. A estratégia do Renato de fortalecer esse jogo deu resultado, durou 20 minutos a angústia do Grêmio, o Grêmio matou o jogo muito cedo, mostrando isso. Se a gente criticou pela forma como ele conduziu o jogo que perdeu para o Sampaio Corrêa, preciso dizer que na soma das coisas o Grêmio venceu o CSA e a partir daí começou a posicionar muito bem a sua condição para voltar à Série A. O Grêmio está voltando para a Série A. O Grêmio precisa ter aprendido com isso. Nas coletivas, e amanhã eu vou falar bastante sobre as coletivas, nós temos que entender um Romildo Bolzan mais leve e um Renato Portaluppi também já entendendo que as coisas estão de fato acontecendo. Vamos para o jogo contra o Londrina com outro sentimento, com a ideia até mesmo de que pode perder. E daí, a partir daí, as coisas com certeza vão se ajustar e vão se arrumar para o Grêmio e me parece que tudo vai acabar bem. Com sofrimento, com dor, com o entendimento de que o trabalho foi muito mal feito, mas com a certeza de que o Grêmio vai voltar à Série A e isso, em primeira análise, é o mais importante.
César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.